Preview. Olá, meu nome é Lucas Sarmento Pimenta, eu sou professor de Direito Marítimo da Maritime Law Academy, sou mestrando em Teorias Jurídicas Contemporâneas e também graduado em Direito pela UFRJ, pós-graduado em Direito Marítimo e em Direito Processual Civil, pós-graduando em Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil e também sou advogado maritimista. Bom, nós vamos tratar hoje aqui do serviço de praticagem. Essa que é uma atividade essencial para a segurança da navegação. E também, é claro, sobre o prático, que é o profissional que realiza esse serviço. Vamos começar então falando um pouco sobre o histórico da profissão. Há relatos dessa atividade em documentos que datam de mais de 4.000 anos atrás. Sim, ela já está presente em passagens bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Nós a encontramos também no famoso Código de Hammurabi, nas leis de Rhodes, nos rolos de Oléron. Bom, já deu para perceber aí que estamos conversando sobre uma das profissões mais antigas do mundo. E quando é que essa profissão ela chega aqui no Brasil? Ela chega com a vinda da família real em 1808. Dom João VI, ele abre os nossos portos às nações amigas. Então, com isso, comandantes estrangeiros iriam começar a chegar na nossa costa. E eles precisariam, certamente, do auxílio de pessoas que conhecessem, fossem profundos conhecedores das particularidades da navegação aqui na costa do Brasil, conhecessem os perigos da navegação. Então, Dom João VI, sabendo disso, institui por decreto os chamados pilotos práticos. E por que eles eram chamados de pilotos práticos? Por que práticos? Porque o conhecimento que eles tinham não era um conhecimento teórico sobre navegação. Não, era um conhecimento adquirido mesmo na prática. Era um conhecimento que foi adquirido pela experiência. Em sua grande maioria, esses pilotos práticos eram simples pescadores. Lembrando que, naquela época, nem existiam faculdades no Brasil. É interessante que nós temos alguns paralelos na história. Na história recente do Brasil, existiam os rábulas. Rui Barbosa foi um exemplo. Eram aqueles advogados sem formação em direito. Tiradentes era um dentista prático. Os pés descalços na China também eram médicos sem formação em medicina. Mas o mais relevante de tudo é a gente saber que em 1863, quando Dom Pedro II foi regulamentar o serviço de praticagem, ele omitiu a palavra pilotos, chamando o personagem apenas de prático. Ele cometeu com isso uma verdadeira aberração linguística. Ele substantivou um adjetivo. Ele chamou uma profissão de prático. E é por isso que soa muito estranho para nós até hoje, quando a gente escuta pela primeira vez alguém chamando um profissional de prático. Não faz muito sentido. E é importante dizer que só no Brasil que eles são chamados assim. Nos outros países é chamado de piloto. Na maior parte, na grande maioria das partes dos países, chama-se piloto. Nos países de língua inglesa, pilot. Na França, pilote. Na Itália, pilota. Em Portugal, piloto. Só no Brasil que a gente permanece usando essa forma equivocada de chamar o profissional. Chamamos de práticos. O melhor, ao meu ver, seria chamá-los de pilotos marítimos, que assim a gente diferenciaria já dos outros tipos de pilotos que surgiram e também tiraríamos essa nomenclatura de práticos, que já não faz mais sentido. Os profissionais hoje que realizam essa atividade, eles não têm só conhecimento prático da navegação, eles possuem profundo conhecimento teórico de navegação. Vamos falar agora um pouco sobre as legislações que cuidam dessa matéria. São três as legislações principais. Primeiro, a Lei 9.537 de 97, a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, a LESTA, e o seu decreto regulamentador, que nós chamamos de R-LESTA.
Segundo a Norma 12, né, norma de autoridade marítima número 12, que trata minuciosamente sobre a praticagem, sobre o prático. É muito interessante para quem quer conhecer a profissão pela primeira vez ler essa norma. E terceiro, uma resolução internacional, a resolução IMO A960-23, que também é de extrema importância para quem quer conhecer mais sobre a profissão. Bom, vamos usar essas legislações para conceituar o prático e o serviço de praticagem. Tanto a norma 12, a Lesta e o R-Lesta repetem a mesma classificação para o prático. Dizem assim, é o profissional aquaviário não tripulante que presta serviços de praticagem embarcado. Bom, profissional aquaviário. O que significa ser aquaviário? Significa que ele tem uma habilitação certificada pela autoridade marítima para operar embarcações em caráter profissional. Isso só quer dizer que ele está apto a operar embarcações que façam transporte comercial de cargas ou de pessoas. Ele se diferencia de uma outra categoria, que é a categoria dos amadores, que tem habilitações, mas só para operar embarcações de esporte ou de recreio. E ele também é um não tripulante. O que significa isso? Significa que ele presta serviços eventuais. Ele não está permanentemente a bordo prestando serviços. Ele embarca, presta o seu serviço e depois vai embora. Agora vamos falar sobre o serviço de praticagem. A Lesta classifica o serviço da seguinte maneira: consiste no conjunto de atividades profissionais de assessoria ao comandante requeridas por força de particularidades locais que dificultem a livre e segura movimentação da embarcação. Vamos ler esse conceito juntamente com o conceito doutrinário do professor Dr. Matusalém Pimenta em seu livro Responsabilidade Civil do Prático. Ele diz o seguinte: o prático é um assessor ou um auxiliar técnico do comandante para as manobras do navio em águas restritas. A natureza jurídica do serviço é de assessoramento. Bom, se a gente junta todos esses conceitos, a gente chega à seguinte conclusão: o prático é, então, o profissional que assessora o comandante do navio quando dá navegação em águas restritas, ou seja, na entrada e na saída de portos, por exemplo, por ser conhecedor de particularidades locais. O que seria isso? Marés, ventos, profundidades, os perigos submersos. Então, nós temos que ter na cabeça a seguinte história. O comandante, ele faz a maior parte da navegação, da sua aventura marítima, sem o auxílio do prático. Mas ao se aproximar da costa, aí sim ele necessita dos conhecimentos do prático. O prático, então, nós podemos citar aqui 3 características dele. Primeiro, ele é um expert local, e é exatamente por isso que eles são divididos nas chamadas zonas de praticagem. Eles não são especialistas em toda a costa do Brasil, não. Ele é especialista em apenas uma zona de praticagem. Essas zonas elas são divididas mais ou menos, né, entre os estados da costa do Brasil. E ele é um assessor, isso é muito importante. Quando ele embarca, ele não toma o comando da embarcação, o comando continua com o comandante. A maior autoridade a bordo permanece sendo o comandante. Tanto é que na norma 12, muito interessante, diz que um dos deveres do comandante é o seguinte: dispensar, veja bem, a assessoria do prático quando convencido de que o mesmo está orientando a faina de praticagem de forma perigosa, solicitando imediatamente prático substituto. Então, o comandante pode sim, se o prático estiver ali no seu conduzir da embarcação, colocando a segurança da navegação em risco, colocando a salvaguarda da vida humana, atentando contra a salvaguarda da vida humana, as vidas de bordo, né, a carga, o comandante pode afastar a sua assessoria, né, e pedir imediatamente um prático substituto. Então o comandante permanece sendo a maior autoridade a bordo e o maior responsável pela segurança da navegação. Em terceiro lugar, o prático é necessário entender que ele é um gerenciador de riscos. Então, apesar de ele ser um profundo conhecedor das particularidades locais, sabe bastante sobre a navegação naquela região, ele não entra a bordo para eliminar todos os riscos dessa atividade. Essa atividade, né, da gente transportar cargas, né, em navios enormes, perto de perigos da nossa costa, é uma atividade extremamente arriscada, extremamente perigosa, tanto que
os armadores, que aqui pra gente, né, na nossa realidade aqui a gente pode tratar como os proprietários do navio, só para facilitar o nosso entendimento, eles são cobertos por vários seguros, porque eles sabem bem que essa é uma atividade muito perigosa. Então o prático, ele não tem a capacidade de eliminar completamente os riscos, mas ele está ali exatamente para minimizar, para diminuir ao máximo esses riscos. E felizmente, os práticos do Brasil têm feito um excelente trabalho nesse sentido. Os índices de sinistralidade, né, no Brasil, de acidentes da navegação e fatos da navegação, são muito pequenos em atividades de praticagem, né, inclusive menores do que muitos países desenvolvidos. E um outro ponto interessante, principalmente nesse momento de Covid, que eu achei importante trazer para vocês aqui, é que a Lesta diz que o serviço de praticagem é considerado atividade essencial e deve estar permanentemente disponível nas zonas de praticagem estabelecidas. Então o serviço de praticagem ele não pode parar, assim como o serviço portuário. Ele funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, não pode parar de jeito nenhum. Tanto é que a Marinha do Brasil, que é quem regula essa atividade, quem supervisiona a atividade, um dos deveres dela é garantir a continuidade de prestação do serviço de praticagem. Lembrando que o comércio no nosso país é extremamente importante, responsável, a maior parte do nosso comércio, 95% ou até mais, é pelo modal marítimo. Então, o Brasil, se o comércio marítimo parar, se o prático parar, o Brasil para. Então ele não pode parar. Outra questão interessante é como é constituído o serviço de praticagem. O R-Lesta diz que esse serviço se constitui num tripé. O serviço de praticagem é constituído por prático, assim diz o R-Lesta, prático, lancha de prático e atalaia. Prático a gente já sabe quem é. A lancha de prático é uma lancha bastante reforçada que leva o prático até o navio, né? E ela precisa ficar a todo tempo encostando no costado do navio, né? De certa forma batendo a todo tempo no costado, então precisa ser uma lancha bastante reforçada. E a atalaia é toda a parte administrativa da praticagem que agora nós não temos tempo de destrinchar. Agora eu trago aqui ao final como é que se faz o ingresso nessa profissão. É interessante dizer que para se tornar um prático, primeiro o candidato precisa fazer um processo seletivo à categoria de praticante de prático. Então ele não faz uma prova para se tornar prático, mas sim praticante de prático, que é uma outra categoria. Essa prova, ela é feita, esse processo seletivo é feito pela Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil. E é interessante também notar que eu disse processo seletivo, não disse concurso público. O prático, ele não é ele não presta serviço público, ele não é um funcionário público. O prático, ele exerce uma atividade privada, que é sim de interesse público, mas é uma atividade privada. Esse é um processo seletivo bastante complexo, com 4 fases, né, sendo as principais uma escrita, depois um oral, prova de títulos, prova física com uma certa complexidade. Então, é um processo bastante complexo. Os pré-requisitos para fazer essa prova é ter curso superior, pode ser qualquer um, e ser no mínimo mestre amador, que é uma categoria de amador que está especificado lá no R-Lesta. Os aprovados nessa prova, eles se tornam praticantes de prática, como eu deixei claro no início, e não práticos. E eles começam a partir dali a fazer um estágio, um programa de qualificação que dura em torno aí de 1 ano e meio, 2 anos, em que nesse tempo eles acompanham, na sua determinada zona de praticagem já especificada, eles acompanham práticos em diversas manobras. Eles têm que fazer um número enorme de manobras como praticantes de prático, acompanhando esses práticos, para então, ao final desse estágio, realizar mais uma prova. Agora uma prova prática, uma manobra de verdade, não mais em um simulador, como ocorre, né, na prova oral, lá do processo seletivo, a categoria de praticante de prática, mas agora uma prova de verdade, em um navio de verdade, né? E aí, se ele conseguir passar nessa prova, finalmente ele se torna um prático de navios e vai exercer essa atividade, que é uma atividade, mais uma vez, privada, em sociedades de praticagem ou então até individualmente. Bom,
Eu espero que vocês tenham gostado dessa rápida aula de apresentação do serviço de praticagem. Aproveitem, né, as demais aulas que estarão aí disponíveis no nosso curso gratuito da Maritime Law. E eu desejo encontrá-los, é claro, nos nossos cursos de pós-graduação para que nós possamos aprofundar essa temática e ainda outras que surgirão. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima!